Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bem, a gente já passou um tempinho sem vídeo, né? E aí alguns, algumas coisas precisam ficar esclarecidas. Então esse vídeo aqui, eu quero fazer algumas notas, porque assim, eu já disse e vou repetir, né? Não tem coisa pior no mundo do que o fundamentalismo científico e o fundamentalismo religioso. Tá? Tanto os fundamentalistas científicos manipulam a população, fazendo a população crer em coisas que não são verdadeiras, em uma pseudociência, como também os fundamentalistas religiosos manipulam a população, fazendo a população acreditar em coisas também que não são verdadeiras ou são propositalmente modificadas, manipuladas, interpoladas. E, lamentavelmente, nós temos que dizer que nós não precisamos mais de religião no mundo. As religiões que já tem no mundo já fizeram muito estrago, né? E continuam fazendo muito estrago. Porque elas estabelecem crenças, dogmas, que servem apenas para falsear determinadas coisas. Todas as religiões estão baseadas quase que categoricamente em cima de livros, né? O judaísmo em cima da Torá, o islamismo em cima do Alcorão, os cristãos em cima da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, o espiritismo no Pentateuco de Kardec, o pessoal de Urântia no livro de Urântia, o pessoal, enfim, né? Então é muito comum a gente ver as pessoas seguindo um livro que eles pretensamente acreditam que ali está a totalidade das coisas. Ali está a plena revelação total das coisas. E aí a gente precisa também abrir parênteses para algumas coisas. Para dar um outro exemplo também, né, para não ficar fora. O livro de Mormon. Tá? Então, ao longo da história, foram surgindo livros e mais livros, livros e mais livros com revelações. E depois isso se tornou uma religião. E tornando-se uma religião, começaram a fazer as suas teologias para manipular, né? E eu tenho vários vídeos comentando N situações, né? Dado que nós estamos vivendo um período que está havendo mudanças sistemáticas no universo Terra e na Terra base, né? Essas mudanças no campo eletromagnético já ocorreram muitas vezes no planeta, né? Já ocorreram muitas vezes no planeta, e eu já fiz vídeos comentando sobre esses aspectos, tá? Estou aqui pegando só algumas anotações que eu faço anotações e eu já falei sobre o que o Greg Baden fala sobre o estágio de ponto zero, né? Que é a mudança na rotação da Terra, né? Vai chegar um momento que a Terra para
e gira em sentido oposto. E ele fala, tem um vídeo dele aí falando, palestrando sobre isso, mas aí eu sempre costumo dizer assim, depende da cosmologia que você acredita, né? Correto? Depende da cosmologia que você acredita. Porque se você acreditar na cosmologia, tá, da Terra esférica, a Terra esférica tem um núcleo bem no centro, ok? Se você acreditar na Terra plana, tá, eles vão ter uma visão completamente oposta a essa, tá? Isso é muito fácil da gente perceber. Se você acredita na Terra esférica, tem um ponto dentro da Terra que se chama o núcleo. E que recentemente, o que estão dizendo? Que pesquisadores dizem que ele estagnou, parou, outros dizem que ele está rodando em sentido oposto, tá? Ok? E o Greg Baden fala que a Terra vai mudar a rotação dela, tá? Vai parar também e vai voltar a girar ao contrário. E aí, se você acredita nisso, na cosmologia da Terra esférica, e eu não estou questionando isso, porque Aristóteles acreditava nesse estilo aqui, Ptolomeu também acreditava, a diferença é que eles acreditavam não numa Terra giratória. Aqui que está o X da questão. Eles acreditavam na Terra esférica, mas estacionária. Vou repetir. Aristóteles e Ptolomeu acreditavam na Terra esférica, mas ela estacionária, no centro do universo Terra. Tá? Pesquise. Antes de contestar uma ideia, pesquise. Então, Aristóteles e Ptolomeu acreditavam na Terra esférica. Contudo, ela era estacionária e estava no centro do universo. E que Aristóteles acreditava que existiam esferas, a esfera da Terra, as esferas dos astros errantes, que eram os planetas, o Sol, a Lua, tá? Que, portanto, eram eles que faziam os movimentos em torno da Terra, tá? E que o único esfera física, esfera parada, era a esfera das estrelas fixas, chamadas por nós das estrelas do zodíaco, ou das constelações. Dá uma pesquisada aí, filho. Tá? Então, eles acreditavam nisso. Então, Aristóteles acreditava, juntamente com Ptolomeu, que a Terra ela era esférica, estacionária, estava no centro do universo, tá? E que as outras coisas estavam ao redor dela, tá? E não um Sol, que é uma estrela, tá? Como qualquer outra estrela, depois eu vou falar sobre isso. O que é que outros pensadores acreditavam também nisso? E quando você começa a pensar o contrário, geralmente você é condenado. Aristóteles não foi condenado, não foi queimado na fogueira, nem ele, nem Ptolomeu, mas teve gente que sofreu muito por causa de contestar a ideia heliocêntrica. Tá? Então, é inegável que quando se propôs uma cosmologia com a ideia do Hélion, né, como centro do universo, uma estrela,
tá? Eles tinham a ideia de que este era uma divindade, tinha um pouco de esoterismo no meio disso, tá? Então, vou repetir, Aristóteles acreditava sim numa terra, tá? Esférica, ok? Mas, no entanto, estacionária. Beleza? Tá? Então, portanto, ela não está girando. E aí isso vai de contraponto à crença tanto deste núcleo quanto da crença da parada da rotação da Terra, ok? Certo? Mas como nós estamos falando da cosmologia moderna, em que a Terra está girando a 1.666 quilômetros ao redor de si mesma, que por sua vez está girando em torno do astro-rei chamado Sol, e não sei quantos quilômetros por hora, e que por sua vez o Sol e todos os planetas estão em sentido parafuso, girando em torno da galáxia, e etc. E aí vai, meu irmão. Né? É um negócio de uma viagem na maionese que não tem tamanho. Estou dizendo que está errado? Não, estou dizendo que é preciso, a um certo momento, vão rever a cosmologia da Terra. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Eles vão rever. Por quê? Porque eles não vão conseguir, por muito tempo, ficar fazendo o povo de besta. Né? Tá? Por quê? Por que eles estão planejando o governo sinárquico da Terra? Porque eles já perceberam que depois que abrir a porteira, vai ser difícil capturar o boi. Né? Agora, se você acredita numa Terra plana, aí é outro problema. Numa Terra plana, ok? Terra planinha aqui, ó, que tem uma cúpula, tá? Tem uma cúpula, certo? Que, portanto, o que gira não é a Terra, porque também a Terra é estacionária na ideia da Terra plana. A Terra é estacionária e o que gira é aqui em cima esta abóboda, o firmamento. Portanto, o que está se movendo são os astros aqui. Se você acredita nisso, com certeza o campo eletromagnético é uma crença também da Terra plana, só que o campo eletromagnético parte do Polo Norte, né, certo? Do centro da Terra plana, né? E aí o que vai parar é o movimento dessa abóboda ou dos astros que estão aqui, que vão fazer uma inversão, a inversão magnética da Terra. Como Ptolomeu e como Aristóteles acreditam na Terra estacionária. Diferença. Aristóteles e Ptolomeu acreditavam na Terra esférica. Eles acreditam numa Terra plana, estacionária, coberta com uma cúpula que está debaixo do mar primordial. O que parece muito uma prisão, tá? Isso aqui é um aprisionamento. Se você for olhar cosmologicamente, é isso mesmo, tá? Uma prisão. Então, eu já falei aqui que eu sou adepto da ideia da Terra pluriana e da Terra infinita, tá? Da Terra infinita. Então, eu estou apenas explicando nesse vídeo esses pontos. Por quê? Porque eu quero chegar num determinado aspecto aí certo? Com essa mudança, com essa inversão magnética do campo eletromagnético da Terra, quer a concepção seja uma, quer a concepção seja outra, tá? Então a Terra vai passar por uma
reconfiguração em todos os seus elementos, gente. Tá? Porque ainda que seja uma cúpula girando aqui, ó, tá? E essa cúpula para e volta e gira ao contrário, vai haver mudança. E se for a Terra, tá? Esférica, seja ela estacionária ou em movimento de rotação, que é o que a cosmologia moderna fala, então, evidentemente, também haverá mudanças. Então, não tem para onde pular. Tá? Não tem onde pular. Ok? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, né? Que aí eu gosto de dar bastante exemplo nas figuras, ok? Nas figuras, porque tá? Eu não quero falar ainda dessa questão de extraterrestre, porque vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, porque é o seguinte, aqui teve uma mudançazinha na hora de colocar aqui algumas coisas, gente, mas infelizmente porque a gente acaba mudando aqui a configuração das coisas e acaba acontecendo isso, né? Por exemplo, né, isso aqui que está acontecendo, né? Como eu mudei os slides, tá? Não vai aparecer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todos eles, tá? Porque, pelo que eu estou vendo, não vai dar certo. Então, não dando certo, é melhor a gente apagar, ok? Mas eu vou ver se abre aqui. Ó, não vai abrir. Então, eu estou dando ideias aqui gerais, tá? E eu vou fazer isso posteriormente. Mas eu vou fazer esse vídeo com muita tranquilidade, porque aqui tudo que eu faço, gente, é ao vivo, não tem corte, não tem negócio ele é uma montagem, ele, entendeu? Não, eu gosto de vislumbrar isso aqui. Então, lamentavelmente, a gente projeta uma coisa e aí acontece outra, né? Então, eu vou vir aqui na minha pasta e vou encontrar aqui para vocês mais ou menos aquilo que se acredita, né? Então, por exemplo, tá? Aqui está, tá? Diríamos assim, a forma como se acredita hoje que o campo eletromagnético da Terra parte aqui do centro, tá? De uma espécie de sol, né? É um negócio feito né, de ferro, de aço e tudo. E aí ele interfere basicamente no campo eletromagnético da Terra, ok? Tá? Quando se fala sobre isso, esse núcleo interno é feito de cristalino e ele tem um formato de dodecaedro, eu acho que é assim o nome, dodecaedro, certo? E ele é feito basicamente de ferro, ok? Então é isso aí que alguns dizem que diminuiu o giro, outros dizem que parou de girar, outros dizem que está girando o oposto. Bem, isso dentro de uma Terra esférica que gira, ok? Isso é o que
é o que se diz, né? Então eu vou dar um outro modelo. Então, quando isso acontece de tempos em tempos, o que acontece com os seres humanos? Tá? Os seres humanos sofrem mudanças aqui, ó, em todo o seu organismo, desde o átomo até o organismo total do ser. Tá? Por quê? Porque o ser humano vai ter um impacto, né, substancial nessa mudança, nessa inversão do campo eletromagnético. Tá? Existem canais por aí que se dedicam unicamente a falar sobre esse assunto. Tá? Mas eu estou apenas dando alguns dados aqui. Tá? Essa inversão ela vai ser de 180 graus. Tá? E quando isso aconteceu, a última vez que isso aconteceu, a última não, mas uma das vezes que aconteceu isso, aconteceu o quê? Aconteceu o dilúvio, né? O seu dilúvio. Certo? E aí é importante a gente dizer, tá, que eu não sou daqueles que fica fazendo profecia da desgraça, né? Porque aí vem o pessoal do Apocalipse, vem o pessoal da volta de Jesus, que estão falando isso há centenas de anos e nada acontece. Basta ver quantos profetas dessas igrejas disseram Jesus vai chegar tal dia, marcaram a data e não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque esse povo, eles compreenderam tudo errado dentro do cristianismo. Tá? E o cristianismo, como qualquer outra religião, serve apenas para manipular pessoas. Né? Essa inversão magnética já aconteceu, diz Greg Baden, que em torno de 14 vezes, e nós estamos vivos até hoje. Por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de se adaptar. Então, à medida que essas mudanças vão ocorrendo dentro do nosso organismo biológico ou eletroquímico, também vai acontecendo dentro do nosso DNA, do nosso gene. Ok? E vai acontecendo isso de uma maneira que nós devemos nos preparar. Evidentemente que essas mudanças, às vezes, algumas serão sutis e outras nem tanto. Tá? Nem tanto. Então, quando o Aristóteles, tá? E eu quero encontrar aqui na minha pasta como Aristóteles via, e aí isso também é muito importante, porque deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Mas certa vez eu perguntei aos seres que conversavam comigo como era o universo. Né? O Einstein tinha uma visão de universo, ele dizia que o universo era uma bolha, era uma esfera com uma superfície. Ok? Certa vez eu perguntei aos seres que conversam comigo como o universo é. E eles me deram uma ideia de universo exatamente como essa aqui, ó. Né? Parece um diamante, né?
mas essa é como eles, que são seres fractais, dizem que é o universo. Tá? E isso aqui estão falando do nosso universo Terra. Eles não estão falando de outro universo, porque aí nós vamos entrar numa outra seara completamente diferente, tá? E aí é complicado, né? É complicado. Mas eu imagino, né, que as pessoas devem estar se perguntando, né, porque, por exemplo, a Terra já passou, e aí eu vou mostrar aqui também, a Terra já passou por diversas mudanças e alguns estudiosos, algumas pessoas que pesquisam, falam da Lua como ela refletiu como era a primeira Terra. Tá? E aqui está a... certo? E aqui está de como a Terra está hoje. Quer dizer, toda essa parte aqui, nos períodos em que sofreu a inversão magnética, eles acreditam que desapareceu. Eu não acredito. Tá? Então a primeira Terra era assim, ok? A segunda Terra era assim, e a terceira Terra é assim. E vai haver mais uma mudança, e aí lá a Terra passará para uma outra fase. Como o Greg Braden já falou que já aconteceu 14 vezes, tá? As constelações eram assim a primeira vez, né? A segunda Terra tinha as constelações assim, e agora nós estamos vivendo sobre essas constelações aqui. Isso é importante. Veja, eu estou mostrando essas figuras, mas eu não estou dizendo que isso aqui é a verdade do fé. Isso são pesquisas que as pessoas fazem, independente. Olha, eu vou ser muito franco com você. Muitas dessas coisas eu discordo, mas eu mostro aqui no canal. Tá? Por quê? Porque, veja, nós temos que ter a capacidade cognitiva e de bom senso para que a gente faça uma interpretação correta das coisas. Tá? Quando eu mostrei para vocês sobre esse aspecto dessa inversão magnética, e eu estou mostrando as mudanças que houveram na Terra. É por isso que eu acredito na Terra infinita. Eu acredito na Terra pluriana. Sabe por quê? Tá? Por quê? Porque isso aqui, tá, nos mostra, e eu vou voltar lá atrás um pouquinho para você ver, isso aqui nos mostra de que se a Terra, tá, era maior, para mim a inversão não destruiu isso aqui, não cobriu de gelo isso aqui. Tá? E nós estamos vivendo nesse pedaço aqui. É por isso que eu acredito na Terra infinita. Por quê? Porque eu continuo acreditando de que essa Terra aqui continua existindo. O que mudou foi configurações, tá, no campo eletromagnético da Terra. Ok? Certo? Aristóteles e Ptolomeu acreditavam numa Terra esférica estacionária. Tá? Aqui está se mostrando como essas mudanças, as inversões da inversão magnética aconteceu e o que aconteceu com a segunda Terra e com a terceira Terra. Tá? Então,
Essa aqui teve a inversão, ela passou por uma segunda fase que era desse tamanho, depois teve a inversão e ela passou para esta outra fase. Então, a gente mostra isso aqui para que você tenha noção. Eu não estou dizendo isso aqui é a realidade, é a verdade e pronto. Tá? Eu não estou discutindo isso, nem pretendo aqui ser o dono da verdade nesse quesito. Tá? Eu estou mostrando que a cosmologia, as diversas cosmologias que existiram e que existem ainda hoje, precisam ser levadas em conta. E não somente a cosmologia da NASA, em que eles tiram vários pedacinhos de foto da Terra e depois vão fazendo montagens CGI, inclusive com erros grosseiros das nuvens nas fotos oficiais da NASA. Tá? Então, ainda que Aristóteles e Ptolomeu consideravam a Terra esférica, como hoje é considerada, a diferença é que eles consideravam a Terra esférica estacionária, ok, parada, e o que girava em torno era os anéis. Tá? Eu vou tentar encontrar aqui, porque aí o camarada vai dizer, não, mas aí, sabe, hoje temos coisa mais moderna e que, portanto, a modernidade, e eu já sei dessa história, né, porque aí vem os fanáticos religiosos aqui e dizem, não, porque... tá, olha aqui, eu vou mostrar aqui como Aristóteles, como Ptolomeu, tá, eles viam a Terra, aqui, ó, tá, aqui, ó, a Terra estacionária. A única esfera parada era a zodiacal, tá bem aqui, ó, tá, certo? Depois tinha os anéis que eram correspondentes aos astros, né? Saturno, Marte, Sol, né? Vênus, tá? E assim por diante. Tá? Você vê que há aqui como era que Aristóteles e Ptolomeu imaginavam essa Terra. Tá aí, ela era estacionária e ela nesse sentido aqui. Né? Ninguém está aqui dizendo que... Aristóteles foi um dos filósofos top do momento. Tá? Certo? Então, ó, aqui é outro exemplo que eu estou tentando mostrar para você, isso aqui. Tá? Então, dependendo do campo da cosmovisão que você tem, então a Terra estava no centro de um universo, que eu chamo de universo Terra. Tá? Estava no centro de um universo que eu chamo de universo Terra. Por que eu chamo de universo Terra? Porque eu tenho falado aqui que eu não sou desenhista, né? O nosso universo Terra, existe nesse universo a chamada Terra base, tá? A Terra base. E a Terra base, ela está no centro do universo Terra. E ela é infinita. A Terra é bem maior do que se imagina. O outro universo que nós temos paralelo a este aqui, o universo Terra,
é um universo chamado antimatéria. Aqui está muitos seres, dentre eles o demiurgo. Tá? E o outro universo que nós temos ao redor desses universos aqui, desses outros dois universos, é o universo do pleroma, que aí é o universo da deidade. Tá? Eu poderia usar um exemplo para dizer de uma outra forma, falar isso de uma outra forma. Mas eu creio que isso traria um pouquinho mais de confusão, né, na mentalidade de algumas pessoas. Mas, em tese, gente, em tese, eu mostrei aqui para vocês, eu perguntei para vocês, agora há pouco mostrei para vocês, como haviam me mostrado o universo. Tá? Como haviam me mostrado o universo. Tá? Então, uma vez eu perguntei como é feito o universo, eu mostrei aquela figura, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eles descreveram para mim essa realidade que é meio coisa. Esse universo aqui, o universo maior, o universo mestre, é o universo das deidades, é aqui que está a suprema consciência, tá? O eterno Pai, o Pai de todas as coisas, que nada tem a ver com o ser que está aprisionado dentro dessa outra realidade aqui. Porque, veja bem, esse universo aqui, que é um cubo, e esse outro universo aqui, que é o universo que eles me mostraram, tá? Aonde este ser está preso? Está preso nesse cubo aqui. Tá? O demiurgo está preso nesse cubo. E nós estamos dentro desse universo aqui. Tá? Dentro desse universo aqui. Ok? Eu estou falando de aspectos como cosmológicos, porque alguém pode dizer assim, bem, mas aí isso é uma concepção sua, né? Porque a inversão magnética, né, ela vai mudando a configuração da Terra, e essa configuração ela vai mudando dependendo da visão cosmológica que você tem. Por isso que eu digo que sempre a cosmologia vai moldar a sua cosmovisão. Então, se você tem uma cosmovisão de que nós estamos dentro de uma bola girando, tá? Que tem um núcleo lá dentro e tal, continue com a sua crença, sem problema nenhum. Se você acredita que ela é uma bola, sim, ela é uma esfera, mas ela é estacionária, como a crença que o Aristóteles tinha, tá? Como essa crença aqui que o Aristóteles tinha, se você acreditar de que ela é estacionária e que o resto é que está girando em torno dela, porque aqui é uma visão geocentrista, tá? O mundo atual está vivendo sobre o heliocentrismo. Tá? Então, se você acredita nisso, você acredita nesse sistema, tá? Ou se você acredita na possibilidade da Terra ser uma Terra plana. Tá? E aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Como é que os terraplanistas defendem a ideia da Terra plana? Olha só, a Terra é um reino fechado, plano, estacionário, coberto por uma cúpula. Bem, se você acredita nisso aqui, eu digo assim, continue aí com a sua fé, não desista, vá em frente, né? Você tem todo o direito de... mas se você olhar aí este aspecto de Terra, então você vai ver que a inversão magnética apenas vai mostrar que o que vai parar é o movimento aqui e não o movimento da Terra, porque a Terra não tem movimento, a Terra é estacionária, tanto na visão de Aristóteles e Ptolomeu, como na visão dos terraplanistas, né? Ok?
Então, essa ideia aqui, tá? Eu sempre tenho dito o seguinte, que para mim isso mostra muito bem que nós fomos criados dentro de uma prisão, de que o Javé, o Jeová, o Alá, o Brahma, o Yaldabaoth, o Demiurgo. Esse são os nomes do Demiurgo. O que é que acontece? Ele isolou a Terra, né? O que eles chamam de reino, os terraplanistas adoram chamar o reino de Jeová. O reino de Jeová, de fato, é o reino de Jeová mesmo. Só que o problema é que é o reino dele, não é o reino nosso. Tá? E nós estamos aqui muito mais como prisioneiros do que outra coisa. Tá? Nós estamos aqui como prisioneiros, isso aqui é uma prisão. Né? E o que Javé fez? Aprisionou os humanos, não só os humanos, porque há outros seres vivendo dentro dessa esfera aqui. Tá? Há outros seres. Tá? Que eu nem queria colocar esse assunto em pauta, né? Mas eu vou deixar para um outro vídeo. Né? Mas você veja bem, quer dizer, aqui, dependendo da cosmologia que você tenha, você vai, meu amigo, você tem aí uma vastidão de análise, cara. Né? Você tem uma vastidão de análise. Eu estou cheio de anotações aqui, de pesquisas que a gente está fazendo, mas, basicamente, pessoal, existem três modos de ver, tá, a Terra. Tá? Existem três modos de ver a Terra. Um se chama, tá, a Terra esférica, estacionária, rodeada de anéis, ok? Correto? Rodeada de anéis, tá? Em cujo os astros errantes fazem movimento em torno dela, e existe uma esfera onde estão as estrelas fixas, que são, tá, as constelações zodiacais. Essa é a visão aristotélica, ptolomaica. Aí vem a visão dos terraplanistas, na Terra plana, com uma borda que é o dito Polo Sul, certo? Com uma cúpula em cima, ou firmamento, abóboda, aonde estão alguns astros estão fixos e outros não. Depende muito. Tem terraplanista que pensa de outra forma. Né? Quando essa é uma terceira visão, mas a Terra ali é estacionária também. Correto? Existe uma outra visão de Terra que se chama Terra pluriana ou Terra infinita, que é de que a Terra ela se propaga em contínuo espaço, tá? Infinitamente, e ela faz ponte entre outras terras. E eu já mostrei esse mapa aqui da Terra infinita, aonde aquilo que nós chamamos, tanto é verdade que, vamos ser honestos, né? O universo Terra ele é bem grande, bem grande. Os outros seres
que habitam o universo Terra, na maioria dos casos, estão dentro do universo Terra, não fora do universo Terra. Porque fora do universo Terra, a única coisa que se tem são seres extrafísicos. E fora ainda desse outro, aí já temos os seres multidimensionais, dimensionais, que já são um outro nível existencial. Então nós temos basicamente três níveis existenciais: os fractais, os híbridos e os factuais. Esses três níveis existenciais, eles estão divididos em três universos que são concêntricos, paralelos, e muitas vezes acabam se esbarrando um no outro, de modo que o que separa um do outro são elementos sutis, mas que ainda é muito difícil a ciência humana tentar seguir. O universo Terra é imenso, mas e a gente sabe disso. No entanto, ele não é AD infinito, como se acreditava alguns. Tá? Se acreditava alguns, né? E aí, um próximo vídeo, eu vou falar aqui sobre o que é esse universo chamado fractal, né? Porque alguns podem perguntar: esse universo fractal com seres fractais, o universo intermediário é um universo híbrido, que está onde estão os seres que estão entre os fractais e os factuais, que eu uso o termo os seres moronciais, e o universo factual, onde existe não só os humanos, mas outros seres que têm corpos orgânicos, agora a fisiologia, evidentemente, mas que fisicamente eles não são, eles diferem um dos outros, né, como os humanos, porque nós humanos hoje, do jeito que somos, houve mudanças sucessivas na nossa fisiologia, na nossa estética. Essas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo, gente, geneticamente, inclusive por manipulação genética. Por interferência exterior, houve manipulação genética, tanto que o salto que dá para o Homo sapiens sapiens é um salto muito rápido, o que conota de que houve uma intervenção, tá? Uma intervenção para que acontecesse isso. Então, quando você ouve falar de Anunnaki, Elohim, Arcontes, você vai entender que esses seres, eles estão no campo, eles são seres híbridos, tá? Eles são uma mescla do fractal com o factual, e eles transitam ou transitavam com muita facilidade entre esses universos. O grande problema é que eles depois não conseguiram mais fazer essa transição. Por quê? Porque houve exatamente a reconfiguração da Terra, nessas inversões magnéticas que acontecem, aí mexe com todo o sistema. Prestem bem atenção, tá? A mudança no campo eletromagnético da Terra, essa inversão magnética da Terra,
da Terra base, tá? E de tudo vai afetar o tudo do universo Terra, não vai afetar só a Terra, seja ela esférica rodando, seja ela esférica parada, seja ela plana, seja ela a infinita, fluiana, como você queira chamar. Ok? Dadas essas explicações, eu quero dizer para vocês que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns outros aspectos, esclarecendo pontos, né? Porque as pessoas sempre perguntam aí no YouTube, fazem perguntas, e aí tem algumas coisas que eu costumo responder logo lá, né? Escrevendo. Algumas eu prefiro falar nos vídeos. E aí eu vou falar no próximo vídeo sobre essa questão dos seres, né? Porque está tendo tanto avistamento de OVNI, de espaçonave, como é que se diz, de tanto não sei o quê, aí os fanáticos vêm e aí começa, isso aí são demônios, são não sei o quê e tal, é o Ra-Satã, é o não sei o quê. Aí as pessoas misturam tudo e fazem um mingau de angu que é difícil de beber. Porque essas pessoas estão com a mente tão restrita, mas tão restrita, que é meio complicado da gente tentar. E eu não vou fazer essa proeza de tentar mudar a mentalidade de um fundamentalista científico e um fundamentalista religioso, que eles são a mesmíssima coisa em, em sentidos opostos, mas são a mesmíssima coisa. Tá? Então aguarde meu próximo vídeo, que a gente vem aí trazendo alguns comentários a respeito dessas situações que estão acontecendo ao redor do nosso planeta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e divulgue nosso conteúdo. Nós aqui somos um canal de pessoa pesquisadora, de pessoa que corre atrás de informação para poder a gente não ficar aqui passando coisas para vocês que, apesar de ser teoria, tese, alguma outra coisa, não se consegue dar substancialidade a isso. Tá bom? Então, aguarde o próximo vídeo que daqui a pouco a gente está de volta. Forte abraço.